acordado, 9 e 10, não durma nenhuma vez. Olá, amante do terror. Há muito tempo na cidade de Springwood haviam muitos relatos de desaparecimentos de crianças, que logo depois eram encontradas mortas, retalhadas. Deram o apelido para quem fazia isso de retalhador de Springwood. Em 1976, uma menina chamada Catherine foi às autoridades para contar uma coisa, que o seu pai havia estrangulado a sua mãe, Loretta. A polícia descobriu que seu pai era um trabalhador em uma fábrica chamado Fred Krueger, e descobriram que ele não só tinha matado a própria esposa, como ele era o retalhador de Springwood. Fred Krueger nasceu em 1942 no Hospital Psiquiátrico de Springwood. Sua mãe biológica era uma freira. Seu nome era Amanda Krueger, que infelizmente foi trancada lá dentro, junto com mais 100 internos, que a violentaram sem piedade alguma. Desse ato de horror nasceu Fred Krueger, que imediatamente foi colocado para adoção pela mãe, sendo adotado pelo Sr. Underwood, um alcoviteiro, alguém que comercializa garotas de programa. Underwood viu em Krueger uma possibilidade de lucrar ainda mais. Ele teria que chamar a atenção dos bêbados daquela rua imunda. Ele constantemente era maltratado pelo seu padrasto, que sem nenhum pingo de pena o fazia sangrar e deixava várias marcas roxas pelo seu corpo. Até que um dia, Krueger resolveu agir e pegou a navalha que usava para se cortar e matou o seu padrasto. Fred agora estava vagando sozinho pelas ruas de Springwood, da adolescência até a vida adulta. Uma vez, enquanto dormia debaixo de uma ponte, um grupo de crianças chegou perto para observá-lo, por pura curiosidade, quando Fred acordou e as assustou, fazendo elas saírem correndo. Só que uma delas acabou caindo no chão e machucando a cabeça. E Fred, ao ver aquilo, ficou admirado. Ver o sangue escorrendo da cabeça do garoto despertou algo que ele não sentia faziam anos. Uma sensação parecida com a que ele tinha quando se cortava quando criança. Mas agora não era nele mesmo, e sim em outro corpo, em outra criança. Alguns anos depois, Fred passou a trabalhar em uma fábrica. Tinha criado uma família junto de Loretta, sua esposa, e sua filha Catherine. Mas não era só isso. Fred nunca conseguiu esquecer aquela sensação. Um dia, sua esposa foi até o porão da sua casa e descobriu os instrumentos de tortura que o seu marido usava, principalmente uma luva com facas no lugar dos dedos. E foi assim que ela descobriu que o seu próprio marido era o retalhador de Springwood. Depois de ser delatado pela própria filha, Fred Krueger foi preso, mas por não haver mandato de busca, acabou sendo solto. Como todos da cidade já sabiam que ele era o tal retalhador, ele tinha planos para fugir de Springwood. Mas o delegado Thompson, junto de outros pais, cercaram o lugar que Fred estava e atearam fogo, queimando Fred ainda vivo. Mas, como todos sabemos, ainda não acabou. Antes de morrer queimado, Fred fez um apelo aos chamados Demônios dos Sonhos. 3 entidades sobrenaturais que possuem o poder de tornar pesadelos em realidade. Ele as invocou para pedir a imortalidade, mas em troca, ele teria que se tornar um assassino dentro dos sonhos. Ou seja, ele não seria mais um ser corpóreo, mas atingiria a imortalidade. O que para Fred foi triplamente vantajoso, pois ele seria imortal, ainda poderia continuar com seus assassinatos e seria praticamente um deus dentro dos sonhos, já que ele adquiriu o poder de manipular completamente os pesadelos das pessoas, moldando do jeito que ele quiser. E detalhe, tudo o que ele fazia com sua vítima no mundo dos sonhos afetava ela no mundo real também. Se o retalhador de Springwood era ruim,
o Senhor dos Pesadelos é pior ainda. Fred ficou por muito tempo atormentando adolescentes e crianças de Springwood, matando das formas mais criativas possíveis dentro dos seus sonhos, onde ele tinha controle total sobre tudo, podendo fazer o que ele bem entendesse, pois ninguém nunca conseguiria chegar perto de matá-lo. Ao menos, era isso que ele pensava. Nancy Thompson conseguiu descobrir como que se derrotava Fred Krueger. Se ele pode tudo dentro dos pesadelos, então bastava tirá-lo para fora do mundo dos pesadelos. Então já conseguiram trazer o Fred para o mundo real, onde ele não tinha poder algum. Era apenas um homem queimado. Mas é claro que não seria tão simples, pois os demônios dos sonhos usaram os seus poderes para trazer Fred de volta, mais furioso do que nunca. Fred já foi derrotado muitas vezes, mas para ser definitivamente morto, ele precisaria ser desvinculado dos demônios, que foi o que a sua filha, que agora se chamava Maggie Borotz, fez. Maggie era a chave para que Fred Krueger conseguisse de fato sair de vez de Springwood, mas também a chave para ele se desvincular das entidades. E quando ela o matou, acabou o libertando deles e o mandando para o inferno, literalmente. Mas você acha que acabou? Claro que não, pois Fred ainda tinha uma carta na manga. Ele estava junto de outro slasher no inferno, Jason Voorhees. Fred viu Jason como uma oportunidade de recuperar os seus poderes, então se mostrou para ele como Pamela Voorhees, sua mãe morta, e mandou ele ressuscitar para matar as pessoas de Springwood, para que assim se passasse por Fred, e assim as pessoas se lembrassem novamente dele, e aí recuperasse novamente os seus poderes. Só que algo acaba saindo dos planos, quando Jason começa a matar incontrolavelmente, o que acaba parcialmente com os planos de Fred, mas não completamente. Mas isso acaba culminando em uma batalha entre os dois, e se finaliza com Jason saindo de dentro do lago com a cabeça do Fred Krueger. Mas a cabeça dá uma piscada para a câmera, mostrando que ambos são imortais. Fred Krueger é algo que nunca irá morrer.